Eu falava com o pessoal da escola de ministros, quando pessoas perguntam, questionam, né, a nós, por que ir para tão longe, quando se tem pessoas aqui próximo, que estão também vivendo uma vida no pecado e precisando do Evangelho. E aí a gente vai para a resposta no Evangelho de João, capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? João, Evangelho de João, capítulo 3. A resposta para a obra missionária. Certamente você já deve saber qual o versículo, porque eu não falei o versículo, não foi? Não falei, só disse que era João capítulo 3, não foi isso? Mas certamente... Oi? 16? Me perdoe. Sim, a resposta? É isso mesmo, rapaz. A resposta está exatamente nesse versículo. Com certeza você já sabe ele de cor. Não é verdade? Por que irmos a nações tão distantes, a etnias tão próximas aqui, a aldeias tão próximas aqui? Por que irmos desse outro lado da rua e abordarmos qualquer transeunte que esteja aí passando? Por que irmos a comunidades, favelas, aldeias? Por que irmos a grandes metrópoles? Por que irmos a interiores, a sítios, a lugares longínquos, a beiras de rios? Meu apoio técnico aqui é fantástico. Vai ter... Opa. Ok, obrigado. Por que irmos pelos rios, como falava? Por que irmos... Opa, eu esqueci, me perdoe. Opa, isso eu estava dando um exemplo para vocês, estava tudo combinado, não é, Isaac? Como ser discípulo, é seguindo o mestre. Viu? Estava tudo combinado. Gente, por que fazermos todas essas coisas? Por que, como igreja, investirmos do nosso tempo, investirmos as nossas orações, nos gastar a nossa força, desenvolvermos planos para alcançarmos pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí a gente chega aqui no Evangelho de João, que eu pedi a você, capítulo 3, verso 16. Há um subtítulo que diz, a missão do Filho, correto? Independentemente aí de algumas versões, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que fazermos missões? Porque Deus amou o mundo. Quem inventou missões? Deus. Então, se por acaso, porque eu já encontrei algumas pessoas, que quando a gente fala, vamos falar a respeito de missões, aí a pessoa diz, rapaz, missões, né? Eu vou dizer, se porventura houver algum sentimento não muito amistoso para com missões ou obra missionária, você está em sérios problemas. Você está em sérios problemas. Porque quem inventou essa história de missões foi Deus. Por quê? Porque Ele amou o mundo. E qual é o principal ingrediente para a realização da obra missionária? Me pergunta, Jadeilton.
Qual é o principal ingrediente para a realização da obra missionária? João 3,16. Amor. Amor, o amor do tipo de Deus é o combustível, é o coração para a realização da obra missionária. É o mesmo amor que levou a Deus a dar o seu Filho, e esse amor foi de tal maneira, uma maneira quase que indescritível, que Deus amou o mundo e Ele deu. Esse mesmo amor, ele precisa estar em nossos corações, e eu sei que já está, porque a Bíblia já nos garante isso. Porém, agora precisamos caminhar segundo esse amor nos conduz. Precisamos olhar para as multidões e para os indivíduos como Jesus olhava. Amar as multidões, cuidar e trabalhar para que as multidões ouçam o Evangelho, mas também haverá oportunidades que só serão indivíduos. E de forma indistinta, Deus amou o mundo. Então, o ingrediente que nos leva a irmos o mais distante possível, porque foram os parâmetros que Jesus colocou para a obra missionária. Mais uma vez, quando alguém pensa, por que irmos tão distante, se tem tanta coisa a fazer aqui próximo? Aí a gente vai abrir agora em Atos capítulo 8. E lá vai estar a resposta de dessa pergunta em Atos capítulo 8. Perdão, Atos capítulo 1, me desculpa. Atos 1, verso 8. Possivelmente você também já o conheça. O que esse versículo diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você consegue perceber quais são os limites, os parâmetros, as esferas de ações que o Senhor determina para nós como igreja, como discípulos, sermos testemunha dele? Ele diz: recebereis poder, e há um objetivo para esse poder, há um propósito para esse poder. O poder foi nos dado para sermos testemunhas, para sermos pessoas que vão confirmar a respeito da ressurreição de Jesus, através da minha vida, da sua vida, das suas palavras, das minhas palavras, e que as pessoas vão passar a crer e desfrutar da bênção do reino de Deus. E agora passar a servi-lo e segui-lo. E assim, sucessivamente, mais e mais pessoas entrando para o reino de Deus. Mas, olha o que ele diz: sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em nossa cidade, em nossa localidade, em nossa região ali, próxima, onde nós conhecemos tudo. Também, ele diz, tanto em, como em toda a Judéia. Aí ele aumenta o raio de ação. A nossa região, o nosso estado, a nossa região onde estamos inseridos,
aqui também. Em toda a Judéia e Samaria, e aí ele já começa colocando um desafio já cultural e religioso. E até os confins da terra, onde seus olhos alcançarem, onde você vê o mais distante, onde você porventura conhecer, meu Deus do céu, tem gente aqui? Tem. Que seja nos mais altos montes. Uma das viagens que eu realizei para o Chile, você passa por cima das cordilheiras. E se você já fez essa viagem ou alguma outra parecida, e eu olhando ali pela janela do avião, e eu vendo casas, eu disse, meu Deus do céu, onde é que tem gente aqui morando? Não é possível. Eu vou te dizer, se existe gente ali, existe um alvo missionário. Em 2019 eu tive a primeira experiência com a Escola de Missões. Nós levamos uma turma de quase 50 pessoas para os povos ribeirinhos, aqui no Parnaíba, já a fronteira com o Maranhão, para 4 ilhas. Pela primeira vez eu entrei em barcos e entrei por Igarapés e fomos e chegamos em ilhas bem distantes, Ilha do Torto, Caiçara e outras mais, Passarinho, enfim. E eu começando a ver, eu disse, meu Deus do céu, tem gente que mora aqui. Não importa aonde esteja, se existe gente, Jesus morreu por eles e eles precisam saberem disso. Eles precisam ter, pelo menos, como diz o irmão Telly Osborne, uma oportunidade de ouvir o Evangelho e de crer. E nós, como igreja, como filhos de Deus, como testemunhas da ressurreição de Jesus, somos os responsáveis, os canais pelos quais Deus tenciona que o mundo que não o conhece passe a conhecê-lo. Nós somos os instrumentos de Deus para alcançar a essas pessoas com o Evangelho. E como fazer isso? Como desenvolver planos, projetos, estratégias? Isso é o que nós chamamos de missiologia. Missiologia trata, estuda, desenvolve a respeito da missão da igreja. A igreja possui uma missão. Qual? Levar o Evangelho a toda criatura. Existe uma criatura ali dentro dos Igarapés, Ribeirinho? Existe. Deus amou ela de tal maneira que deu seu filho. E eles precisam compreender isso. Sabe quando diz que a gente precisa ganhar almas? A gente precisa levar o Evangelho a tal ponto e tal forma que o entendimento daquela pessoa, ela consiga compreender com clareza toda a obra redentora de Jesus, o porquê ele veio, o porquê ele morreu na cruz, o porquê ele ressuscitou, o porquê ele foi elevado aos céus, ele entender todo o plano do amor de Deus por ele, e ele, de livre e espontânea vontade, decidir, eu quero esse Deus. Eu quero Jesus. Eu quero torná-lo Senhor e Salvador da minha vida. Isso é o alvo das missões. Ou o alvo da missão de Deus. Reconquistar o mundo para Ele mesmo. 2 Coríntios diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo.
e nos confiou a palavra da reconciliação. Ser um missionário é ser um privilegiado. É ser um privilegiado. Ser um missionário é ser alguém que Deus conta com ele para dar cabo, conclusão, àquilo que o próprio filho dele começou. Está onde escrito, Jadeuto? Nesse mesmo capítulo aqui de Atos. Volta só uns versículos. Verso 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem começou a fazer e a ensinar? Jesus. Até o dia em que? Até quando? Até o dia em que? Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E aí ele segue. Veja só, Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que? Houve um dia que Jesus parou e disse: olha, agora a bola está com vocês. Eu contei uma historinha, vou contar novamente. O pessoal da Escola de Ministros, os alunos ouviram. Há um livro que eu recomendo até você ler, fantástico, chamado Plano Mestre de Evangelismo. Ele chega no final do livro, ele conta uma historinha. Ele diz que Jesus, após ter acontecido exatamente o que nós lemos nesses versículos, ele foi elevado aos céus e chegou lá e foi abordado por Gabriel e Miguel. E os anjos perguntaram: e aí, Jesus, o que o Senhor fez lá embaixo? E ele disse: olha, eu preguei o evangelho para Pedro, para João, para Maria. E aí diz que os anjos olharam assim para Jesus e retrucaram: mas Jesus, e aí? Se Pedro e João voltarem a pescar e Maria voltar a ficar atarefada com as suas atividades domésticas, qual foi o outro plano que o Senhor deixou aí para darem seguimento ao que o Senhor começou a fazer? E aí diz que Jesus parou, pensou um pouco assim e disse: eu não tenho outro plano. Eu conto com eles. Não existe um substituto para a igreja. Não existe um plano B para a missão de Deus. A igreja é o plano único de Deus para o alcance mundial com o evangelho. Deus sempre pensou, sempre amou, ele decidiu em seu coração amar o mundo de tal maneira, e é esse amor que nos impulsiona a irmos por onde quer que tenha gente, fazer o que for necessário, investir pesadamente financeiramente, investir em oração e intercessão, uma das principais formas de nós alcançarmos esse mundo, e indo, pregando e anunciando, porque Paulo já disse que as pessoas são salvas pela loucura da pregação. Precisa haver a pregação, precisa haver. Abra comigo aqui em Romanos capítulo 10, outro texto fantástico. Romanos capítulo 10. Verso 11 em diante. Diz assim: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido,
pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Olha, é tão fácil, né? A parte mais difícil Jesus já fez. Agora é nós anunciarmos o Evangelho. E se as pessoas crerem, serão salvos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então Paulo começa aqui a questionar. Se, para invocar o nome do Senhor, eles precisam, e serem salvos, eles precisam ouvir, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Se a fé vem pelo ouvir, como as pessoas que estão no mundo lá fora, em uma vida de pecado, distantes de Deus, como eles crerão se não tem nada sendo ouvido? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Sabia que existe ainda milhares de povos que nunca ouviu falar de Jesus? Parece brincadeira, mas no dia de hoje, milhares e milhares de pessoas estão distantes de Deus, morrendo em seus pecados, não tendo acesso à vida eterna, por causa que lhes falta o conhecimento de Deus. Pode ser algo muito distante da nossa realidade, porque teoricamente somos um país cristianizado, né? Então a ideia de Deus, Cristo, Jesus já está, vamos dizer, no nosso sangue. Mas existem milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Em nosso Brasil e no resto do mundo. E em especial, como eu falava aqui aos alunos na escola de ministros, em especial, as pessoas que ficaram para essa última colheita, são pessoas em regiões mais difíceis, remotas, quase que inacessíveis no mundo. E aqui está o desafio missionário para nós, igreja. Porque o que se pôde e se foi mais fácil, entre aspas, fazer, foi feito e está sendo feito. E hoje nós temos um desafio enorme para irmos ao encontro dessas pessoas que estão em lugares quase que inóspitos e darmos a ela a oportunidade de ouvir o Evangelho no mínimo uma vez. E existem milhares de pessoas ainda que não possuem a Bíblia, um único versículo em sua língua materna. Como dizem os missiólogos, a língua do coração. Isso é uma realidade que precisa provocar algo em nós. Talvez uma tristeza, um abatimento, mas que isso resulte em um movimento. Que isso resulte em uma inspiração, em um levante, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se o Senhor precisar de mim, eu vou. Porque somos testemunhas de Jesus. Mas Jadailton, eu não tenho o chamado missionário. Eu compreendo, nem todos possuem esse chamado específico, esse chamado e essa direção de Deus de ir para um outro local. Mas você não está passivo nessa história.
Eu e você estamos completamente comprometidos com essa obra. Porque se a missão de Deus foi enviar Jesus e agora nós estamos com a responsabilidade de dar continuidade a essa obra, não tem uma passividade nisso. Eu preciso estar ou na linha de frente, ou eu preciso estar na retaguarda, dando o suporte necessário para aquele que estará indo consiga fazer com êxito. Então não existe aquela neutralidade na obra missionária. Existe os que estão indo e os que estão enviando. E aqui a gente segue no texto, dizendo: e como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Onde estão os pregadores? Pode levantar sua mão, porque você... eu vou mudar agora. Onde estão as testemunhas? Onde estão os discípulos de Jesus? Somos testemunhas. Às vezes nós remetemos essa responsabilidade para o pastor, para os ministros. Não, eles são os porta-vozes de Deus. Sim, é verdade. Porém, para a obra missionária, o dom pastoral ou os dons ministeriais não elimina a responsabilidade ao restante do corpo de Cristo para a pregação do Evangelho. Eles estão na igreja para um fim proveitoso, como diz a própria Bíblia. Porém, nós somos igualmente responsáveis por testemunhar para o nosso vizinho, para a nossa família, para os que estão perto, para os que estão longe, para os que estão em qualquer lugar. Como ouvirão, se não há quem pregue? E aqui está o desafio missionário. Quem quer ir no lugar do Senhor? Quem quer ir e anunciar o Evangelho? Você? Você? Talvez você? Estamos lançando uma candidatura aqui. Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Se nós pegarmos esses versículos ao contrário, se nós enviarmos, pessoas pregarão, haverá testemunho, pregadores. Havendo pregadores, alguém que pregue, já temos ouvidos para ouvir. Já existem pessoas que nada ouviram. E para que essas pessoas possam crer, elas precisam ouvir. E para crer, precisam ouvir. E para ouvir, precisa ter alguém que pregue. Para que tenha alguém que pregue, precisa ser enviado. E se nós enviarmos missionários, nós resolveremos todas essas questões. Então, Jadelto, você está deixando a coisa muito simples. A obra de Deus é simples, não é muito complicado, não. O mundo é complicado. Quer dizer que a solução para o mundo é estar na igreja? Sim. A solução para transformarmos o mundo encontra-se na igreja. E através da igreja. Porque se nós enviarmos testemunhas, se nós enviarmos missionários por todo o mundo, aonde olharmos no mapa, aonde? Papua Nova Guiné, não existem missionários. Vamos enviar. Você vai?
eu vou. Vamos instruí-lo, vamos capacitá-lo, vamos treiná-lo e vamos dar o suporte necessário para que ele possa ir. E ele irá, ele anunciará, ele falará, pessoas ouvirão, passarão a crer, invocarão o nome do Senhor e serão salvos. E essa realidade, essa localidade será transformada. Simples assim. Simples assim, irmãos. Missões é feita. Simples assim. Porém, a Bíblia, me parece que ela está sempre, o Deus está sempre perguntando: quem poderá ir por nós? Quem poderá anunciar por nós? Há uma necessidade tremenda, irmãos, de missionários. O próprio Jesus já disse: orem ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores. Esse motivo de oração, ele não parou, ele não cessou. Nós precisamos continuar orando para o Senhor da Seara, que envie trabalhadores. Senhor, envia trabalhadores. E isso é uma das formas mais poderosas que podemos fazer a obra missionária, orando por nações, por povos, por tribos, para que o Senhor levante obreiros para a sua seara, que o Senhor levante recursos para essa seara, que o Senhor levante materiais físicos, materiais, talvez documentos, talvez favorecimento diante do governo, enfim, uma infinidade de coisas necessárias para que alcancemos aqueles que estão ainda inalcançados. E o coração da igreja precisa estar nisso. Abra comigo, por favor. Esse versículo chegou agora para mim, se não me falha a memória aqui, Romanos capítulo 15. Isso mesmo. Romanos capítulo 15. Veja qual a mola propulsora que havia no coração de Paulo. O objetivo que ele tinha, o alvo que ele tinha. Romanos capítulo 15, verso 20. Olha o que inspirava Paulo todos os dias: esforçando-me, me desgastando, colocando força. Deste modo, por pregar o evangelho, aonde? Não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. O que conduzia Paulo a anunciar a Cristo onde ele ainda não havia sido anunciado? E eu posso te dizer, esse é o fundamento que responde hoje os questionamentos e as necessidades missionárias. Hoje, Adeilton, você poderia perguntar: mas nós como igreja estamos prontos? Queremos fazer missões. Por onde começar? Eu diria que esses versículos nos ajudariam. Por onde Cristo ainda não for anunciado. Onde ele não foi ainda anunciado, esse é o nosso foco missionário, o foco do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa oração, do nosso envio, sustento financeiro, do envio de materiais. Temos orado
para que o Senhor levante no Ministério Verbo da Vida tradutores da Bíblia. Irmãos, eu vou lhe dizer, eu acho que se não estiver, fazer agora no linguajar, no top 5 das missões, no primeiro, está dentro dos 5. Sermos tradutores da Bíblia para povos que ainda não possuem ela em sua própria língua. Irmãos, você já pensou em você ser o canal da parte de Deus para que pessoas que nunca ouviram sequer um versículo bíblico, não tem nem o nome Jesus traduzido para a sua língua, e você ser o canal de Deus para que eles possam olhar. Hoje eu não estou com a Bíblia de papel, eu uso Bíblia de papel, mas eles poderem olhar para o papel e verem a palavra de Deus, a única palavra que pode salvar a vida deles, na sua própria língua, e eles receberem a Jesus e nascerem de novo. Eu lhe digo que, se não tiver no top 5 aí das missões, está muito perto. Porque é algo fantástico você ser um instrumento da parte de Deus para traduzir a palavra e alguém chegar a dizer para você: hoje eu tenho Jesus no meu coração como Senhor e Salvador por causa da palavra que eu tenho aqui em minhas mãos. Existe uma história real. Essa que eu contei foi uma historinha que o autor deixou ali para a gente pensar um pouco sobre a questão, a responsabilidade nossa no quesito missionário. Mas existe uma história real, e eu posso até te passar o link desse vídeo, de pessoas, tribos remotas em Papua Nova Guiné, que receberam o evangelho através de 2 missionárias. E elas trabalharam por um bom tempo, conseguiram levar a palavra para a tradução para a língua local. E depois de um bom tempo, quando muitos já tinham reconhecido e tido Jesus como o Senhor de suas vidas, uma das missionárias foi chamada para a casa do homem mais velho daquela tribo. E ele chamou e começou a conversar com ela, perguntando: você sabia da nossa existência há quanto tempo? E ela disse: eu sei que vocês existem já há muito tempo, desde mais nova, quando eu estudava, eu sabia que vocês existiam. E ele disse: se você sabia que nós existíamos, por que você demorou tanto chegar aqui? Porque muitos da minha geração já se foram, e eles não tiveram a oportunidade de ouvir o que eu estou ouvindo. Ele era o mais velho daquela tribo. E ele questionou aquela missionária: por que você não veio mais cedo? Por que você não veio mais rápido? Sim, é necessário nós abrirmos os nossos olhos, consagrarmos nossos corações e dizermos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa grande obra missionária? Sabe, eu pedi emprestado à irmã Sheila esse livro, e eu penso que vocês tenham esse livro aqui para vender, a biografia do pastor Bud. Mas eu diria que ele é muito mais do que a biografia. Eu diria que esse livro é a história das missões Verbo da Vida. Nós temos um legado, nós temos uma história, nós temos hoje, podemos dizer, tudo isso que nós temos aqui agora em Marabá e muitas outras partes do Brasil é fruto da obediência deste homem de Deus e de uma mulher de Deus que estava juntamente com ele. O Senhor falou no coração dele: vá para o Brasil e pregue a minha palavra para o meu povo e os liberte. Pronto,
Foi isso que Deus disse. Ele fechou a parceria com Deus, foi ao Rema, estudou e partiu para o Brasil. Nem português ele sabia falar. Mas é pela simples obediência ao comando da palavra de Deus que nós temos tudo isso hoje aqui, diante dos seus olhos. E o que você verá nos próximos anos é fruto da obediência de um casal. Nós temos muito, e aqui eu falei para os alunos, a ideia de que nós tratávamos ele carinhosamente, chamando ele de Pastor Bud. E ele sim exerceu a função pastoral, mas de fato ele era um apóstolo, ele era um missionário. E quando a gente estuda, e a gente falou um pouco aqui sobre missões na escola, a respeito dessas obras autóctones, igrejas que são autogovernadas, autossustentadas e autopropagadas, a gente olha para o Ministério Verbo da Vida e a gente vê esse exemplo fantástico. Pastor veio, juntamente com Mamãe Jen, plantou a semente da palavra da fé, agregou pessoas, juntou pessoas para perto de si, treinou, habilitou, instruiu, corrigiu, deu oportunidades de crescimento. E agora, depois de um tempo, e eu tive a feliz oportunidade de estar no culto, quando pela primeira vez o pastor se levanta, Guto estava ministrando na igreja sede, o pastor se levanta, pega o microfone e ali na frente, no púlpito, ele nem subiu, ele disse: esse Guto é o apóstolo agora do Ministério Verbo da Vida. E ele transferiu a sua liderança e autoridade. O que ele fez? Ele realizou um dos principais passos de maturidade espiritual e na obra missionária. Ele, o missionário, o estrangeiro, passou completamente toda a governança da obra do ministério para um local, para um nacional, um brasileiro. E dali por diante, o ministério assumiu esse perfil brasileiro, desde o seu cabeça, desde o seu governo, desde a sua autonomia financeira, desde a sua própria propagação. Hoje, mesmo em meio à pandemia, nós crescemos. Igrejas foram abertas, escolas foram abertas, mais pessoas chegaram novas em nossas igrejas. Não é isso, pastor? Então, eu ficava preocupado e um bom sentido dessa palavra, e combatendo a ideia de pessoas dizendo, porque igrejas foram fechadas, outros templos, né? E as pessoas, não pode fechar a igreja. E eu dizia, gente, não tem ninguém que feche a igreja. Não tem ninguém que pode parar a igreja, como nós cantamos aqui. Não tem ninguém, nada. Quanto mais perseguição tem, mais a igreja cresce, mais frutifica, mais avança, mais se reinventa, se estende, que floresce. E somos frutos dessa obediência desse casal. É fantástico esse legado. E como faremos daqui por diante? Continuaremos levando essa visão. Você sabe qual é a visão do Ministério Verbo da Vida? A visão do Ministério Verbo da Vida é ir pelo Brasil e as nações, levando a palavra da fé e o amor. Essa mesma visão precisa estar em nossos corações, porque fazemos parte desse ministério. O nosso coração precisa ser dilatado para acolher o Brasil e as nações.
como alvo da nossa missão. E com base com aquilo que a gente já compartilhou, assim como o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 15, que ele se esforçava por pregar o evangelho, onde Cristo ainda não fora anunciado. Esse deve ser também o nosso esforço missionário, a nossa visão missionária. Sabe, a igreja não existe para si mesma, a igreja existe para o mundo. A igreja existe para alcançar este mundo. Não existe para si mesma. A igreja é o canal, o veículo, o meio pelo qual Deus planejou para alcançar o mundo inteiro com o seu amor. E se não houver quem pregue, eles não ouvirão. Se eles não ouvirão, eles não crerão. E se não crerem, eles não invocarão. E se eles não invocarem, eles não serão salvos. A solução está em nossas mãos, irmãos. A solução está em nossas mãos, irmãos. Talvez você chegue hoje em casa, nunca tenha pensado sobre isso, e seja só sincero diante do Senhor. E diga: Senhor, estou aqui diante de Ti. E eu quero ouvir da sua parte o que o Senhor quer e tem para mim nessa grande missão de alcançar o mundo. E se deixa ficar disponível para isso. Pastor Bud sempre dizia isso para nós, em várias das suas ministrações. Talvez você nunca ponha os seus pés lá fora, mas pelo menos diga em seu coração: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Pelo menos diga isso. Amém? Então, que nesse dia prévio ao Verbo da Vida de Missões, saibamos de algo. Nós temos feito muito, já alcançamos muito. Nós temos dezenas de missionários. Nós temos missionários espalhados por quase todos os continentes do mundo. Está faltando um missionário nosso no continente australiano, na Oceania. Mas Deus está levantando pessoas para irmos também a essas nações. Nós temos dezenas de missionários na Europa, nós temos dezenas de missionários na América do Sul, nós temos missionários na América do Norte, na África. Estamos avançando para o Oriente Médio hoje, em nações que possuem, como aqui falava no vídeo, acesso criativo, onde você precisa ter uma criatividade para ingressar nesses países de forma oficial e legal. Nós estamos crescendo para a Ásia. Hoje, nós estamos recebendo, esse ano da Escola de Missões, tivemos já 2 outras pessoas que foram formadas no Rema Japão, Yuki e Henrique, descendentes japoneses, foram formados no Rema Japão, fruto da obra missionária dos nossos missionários. Eles vieram para o Brasil, para Campina Grande, cursar a Escola de Ministros e de Missões e retornarem para o Japão, para dar continuidade à obra. Eles hoje estão apoiando a Igreja Verbo da Vida que está nascendo em Tóquio, o missionário Jefter e a sua esposa. E hoje, esse ano, estamos recebendo mais uma pessoa, essa é brasileira, mora no Japão há 20 anos e veio cursar a Escola de Missões para retornar para o Japão e dar continuidade a essa obra missionária. Nós estamos produzindo ondas. Nós enviamos, sabe, é como aquela pedrinha que tem aquele lago, bem tranquilo, aquela água, aí você joga aquela pedra e faz aquelas ondas. Nós estamos produzindo ondas missionárias. Nós estamos já recebendo o fruto da obra missionária dos nossos missionários, treinando e habilitando para
o envio novamente. Então nós estamos crescendo, irmãos. Nós estamos fazendo muito, né? Temos uma agência missionária, um órgão que organiza, planeja, elabora estratégias, né, juntamente com as igrejas locais, para que as igrejas do Verbo da Vida possam promover a obra missionária, porque, como disse aqui na escola de ministros, não existe nada, nenhuma instituição que substitua a igreja é, sim, a única representação oficial e legal para a obra missionária. Nós auxiliamos as nossas igrejas, trazendo instrução, conhecimento, colaboração, para que a igreja fomente essa colheita, esse envio missionário, que treine, que habilite e que possa realizar a obra. Nós temos essa agência localizada também ali em Campina Grande. Nós temos a Escola de Missões, que esse ano estamos completando 15 anos. 15 anos da Escola de Missões. Mais de 200 de pessoas já passaram pela Escola de Missões, formadas e estão trabalhando no Brasil e no mundo. Amém? Então, nós temos um ministério essencialmente missionário. Eu trouxe até aqui para os alunos, que até no nosso estatuto está lá, que nós somos uma entidade missionária. Então, missões está no nosso sangue. Missões está no nosso sangue, na nossa veia. E nós, como igreja, precisamos dar continuidade, como igreja Verbo da Vida e como igreja Corpo de Cristo, darmos continuidade a essa obra que esse casal começou a fazer e a ensinar, até o dia em que hoje nós, os nacionais, estamos liderando e conduzindo essa missão, sob uma visão, uma orientação, um ensinamento que eles nos deixaram, e especialmente ele. Amém? Então, esse dia Verbo da Vida de Missões, a gente trabalha muito essa conscientização, essa instrução. Por quê? Porque estamos crescendo e muitos ainda não conhecem toda essa história Verbo da Vida. Não conhecem o propósito, a missão, a visão do nosso ministério, das nossas igrejas. E precisamos tornar isso consciente para a vida de cada um de nós. Não só para a liderança. Ah, não, Jadeilton, isso deixa para a liderança, isso deixa para o pastor, os pastores saberem tudo isso. Não. Nós estamos no barco. No mesmo barco. E somos co-realizadores dessa mesma obra que Deus começou a fazer, que chama-se Ministério Verbo da Vida. E que ele, em 2009, o Senhor falou ao pastor Bud que o Verbo da Vida iria para todas as nações. E realmente, irmãos, foi um destravar, foi um alavancar. É como que passou uma outra marcha. Nós sentimos isso. Portas de nações foram abertas. Missionários se intensificaram indo para o campo. Escola absorvendo e recebendo mais alunos. E a gente está vendo essa colheita só crescer, só crescer e só crescer. De fato, verdadeiramente, eu vou concluir com isso. Os campos estão brancos para a ceifa. Me parece que foi David Livingstone que disse algo. O mundo está mais pronto para ouvir o Evangelho do que os cristãos para pregá-lo. O mundo está prontinho, irmãos, prontinho para ouvir o Evangelho. Cabe a nós nos levantarmos, nos dispusermos, nos colocarmos no caminho e anunciarmos. Amém? Então, o dia Verbo da Vida é esse dia que celebra a nossa história, que narra a nossa história, mas que fala dos frutos também que temos alcançado e nos traça um perfil, uma visão, lá na frente, um alvo. Ainda existe centenas, dezenas, milhares de pessoas para serem alcançadas. E nós iremos fazer isso juntos. Juntos. Essa igreja tem um poder fantástico para transformar essa região.
Esse número aqui, se porventura ninguém mais, de hoje por diante, ingressasse na igreja, esse número aqui era suficiente para transformarmos esse estado completamente. Suficiente. Se ninguém mais ingressasse nessa igreja, ninguém mais fosse adicionado, vamos dizer, fechássemos, não, acabou, aqui só esses. Esse número era suficiente para transformarmos toda a nossa realidade que nos rodeia. Jesus começou com 12. Quantos nós temos aqui? Mais do que 12. E pessoas hábeis, capazes, cheias da palavra. Agora precisamos ir ao mundo e pregar essa verdade, esse evangelho. Pastor, muito obrigado, irmãos. Espero que eu tenha adicionado à sua vida uma palavra que o impulsione para os campos, pois eles já branquejam para a ceifa. Amém? E nós somos os ceifeiros dessa grande colheita de almas que está lá fora. Deus conta conosco. Muito obrigado, pastor.